Olá e bem-vindos. Hoje, o material que a gente tem em mãos nos leva para um território que, olha, todo mundo em algum momento vai ter que atravessar. Inevitavelmente. É o território da perda, do luto e daquela pergunta gigante que fica ecoando, sabe? E agora? O que vem depois? Exato. A nossa análise hoje mergulha num capítulo do livro Na Luz da Vitória, de José Carlos de Luca. E ele não tenta dar respostas fáceis, mas propõe uma mudança radical de percepção sobre a morte. É uma proposta bem ousada. Muito. A ideia central é que ela não é um ponto final, mas uma transição, e que a conexão entre quem fica e quem parte não se rompe. E isso já muda tudo. E para começar, o texto já nos coloca de cara com uma frase forte, atribuída a um jovem chamado André. Ele teria dito o seguinte: se aqueles que na terra esmorecem na luta, é preciso ser muito forte aqui para não cairmos em depressão. Tristeza é contagiosa entre os que se amam. É uma frase de impacto, né? Ok, vamos desvendar isso. A primeira impressão é que essa frase coloca um peso enorme em quem está de luto. A fonte está sugerindo que a nossa dor pode, de fato, atravessar uma fronteira que a gente imaginava ser intransponível. Como isso funcionaria? Então, o que é fascinante aqui, e acho que é o ponto de partida para a gente entender toda a lógica do material, é que essa não é uma reflexão filosófica abstrata. Certo. Essa frase vem de uma carta. Uma carta que, segundo a fonte, foi psicografada, ou seja, escrita por um médium, nesse caso o famoso Chico Xavier, que estaria transcrevendo uma mensagem do plano espiritual. Uau. E o autor dessa mensagem seria esse jovem, o André, um estudante de medicina de 19 anos que faleceu de forma súbita por um aneurisma cerebral. Nossa, muito jovem. E essa carta foi supostamente enviada aos pais dele 4 anos depois do ocorrido. Então, toda a argumentação do texto é construída sobre essa base. É uma narrativa pessoal, íntima e, assim, extremamente dramática. Entendi. A história do André não é só um exemplo, sabe? É o veículo através do qual a fonte explora a natureza do luto. E que história, porque o contexto é devastador. A fonte descreve os pais do André como desesperados. Sim, é uma palavra forte. A ponto de, segundo a própria carta, estarem pensando em desistir da vida. É um detalhe que o texto faz questão de frisar, pois seria algo que o médium não teria como saber, né? Buscando dar mais peso e veracidade à comunicação. Exato. E é nesse cenário de dor extrema que o apelo do filho chega. Ele não diz apenas estou bem. Ele diz, a dor de vocês me atinge. Isso muda tudo. Muda completamente o jogo. Não é mais sobre o luto como um processo interno, de quem ficou. O texto propõe uma via de mão dupla. Exatamente essa a virada de chave. A fonte argumenta que o vínculo afetivo não é rompido pela morte. Ele apenas muda de natureza. Certo. E se o amor é o que mantém essa conexão, então as outras emoções intensas, como o desespero, também trafegam por essa ponte. A ideia de tristeza contagiosa é quase literal aqui. É como se a pessoa no plano espiritual estivesse no mesmo cômodo emocional que a pessoa enlutada. Se o ambiente está carregado de desespero, ela também respira aquele ar. É uma perspectiva que, por um lado, pode ser vista como assustadora. É o que eu estava pensando. Isso não coloca uma carga de culpa em quem já está sofrendo? É um risco, sem dúvida. Quer dizer, além de lidar com a própria dor, a pessoa agora tem que se preocupar em não prejudicar quem partiu. Parece uma responsabilidade quase cruel. É uma leitura possível e a fonte parece ciente desse risco. Por isso, o tom do apelo do André não é de acusação, mas de súplica, de um pedido de ajuda mútua. Ah, entendi. A mensagem implícita não é parem de sofrer, o que seria desumano, mas sim vamos nos ajudar a transformar essa dor. O texto sugere que a saudade é inevitável, é legítima, mas o desespero paralisante é diferente. É outra coisa. É esse desespero que, na visão da fonte, cria uma sintonia de sofrimento que aprisiona os dois lados. Isso levanta uma questão importante. Qual? O que o texto está propondo, no fundo, é que o processo de cura de quem fica não é um ato de esquecimento ou de superação egoísta. É, na verdade, um ato de amor e libertação para quem partiu. Nossa. É como se dissesse:
para que eu possa seguir minha jornada aqui, preciso que você encontre forças para seguir a sua aí. Uma interdependência que sobrevive à morte. É uma ideia muito, muito poderosa. E isso nos leva ao outro ponto que o texto explora, que é justamente a ideia de jornada. Sim, a continuidade. Porque a reação mais comum diante da morte de um jovem como o André, um estudante de medicina de 19 anos, é a sensação de uma vida interrompida, sabe? De um potencial desperdiçado. A tragédia do e se. Exato. Todo aquele futuro promissor, todos os planos, apagados. E é exatamente essa noção de fim que a fonte ataca de frente, usando a continuação da história do André como sua principal ferramenta. Como assim? O texto não para na dor. Ele apresenta uma reviravolta que parece, assim, tirada de um roteiro de cinema. Na mesma carta, o André revela aos pais que, no plano espiritual, ele não só continuou seus estudos, Sério? como concluiu a faculdade de medicina e agora atua como um médico ajudando outras pessoas. Peraí, médico no mundo espiritual? Como assim? O texto detalha isso? Ele faz cirurgias? Usa um estetoscópio espiritual? Ou isso é mais uma metáfora para a continuação do propósito de cura que ele tinha? Porque a nossa mente lógica imediatamente tenta visualizar e parece fantástico, né, no sentido literal da palavra. Se a fonte apresenta o fato como literal, mas sem esses detalhes técnicos que a nossa mente materialista busca. Não há uma descrição do hospital espiritual ou dos instrumentos. Ah, tá. O foco não está no como, mas no porquê. A ênfase é na continuidade do propósito. A vocação para a medicina, o desejo de ajudar, isso não foi enterrado com o corpo físico. Entendi. Eram parte da essência dele, e essa essência continuou sua trajetória. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a fonte está argumentando que a vida não se resume a esta experiência terrena. Certo. Ela é vista como, sei lá, um semestre na grande universidade da existência. Você pode mudar de campus, mas o aprendizado continua. Gosto dessa analogia do campus. E para reforçar essa ideia, o texto busca apoio em referências mais antigas, certo? E tenta mostrar que não é uma ideia nova. Sim, ele faz duas conexões importantes. Primeiro, cita a famosa pergunta do apóstolo Paulo, morte, onde está a tua vitória? Clássica. Dentro desse contexto, a pergunta se torna retórica. A vitória da morte seria o fim, o apagamento do futuro. A história do André é apresentada como a resposta. A morte não venceu porque o futuro não foi cancelado, foi apenas realocado. Realocado. Boa palavra. A segunda conexão é com a citação de Jesus sobre as muitas moradas na casa do Pai. O texto usa essa passagem para dar uma base teológica à ideia de que o outro lado não é um vazio etéreo, Certo. mas um lugar de atividade, de aprendizado, de progresso, com diferentes níveis e funções. A morte, nessa perspectiva, não apaga o futuro, ela o transfere para um novo cenário, uma outra morada. E a linguagem que o texto usa para descrever esse outro cenário é muito bonita. Tenta tirar o peso, o medo. Tem uma citação de um pensador espírita, Leon Denis, que me chamou a atenção pela força poética. Qual delas? Ele diz: "Não peçais as pedras do sepulcro o segredo da vida. As almas revivem em forma mais sutil, mais apuradas." Essa imagem nossa, é realmente poderosa. É linda. Tira a gente daquele cenário frio, estéril de um cemitério e nos leva para um lugar de presença contínua. É uma mudança de foco radical. É uma tentativa deliberada de ressignificar os símbolos da morte. A pedra do sepulcro representa o fim, a matéria, o silêncio. O ponto final. Exato. A fonte quer que o leitor olhe para além disso, para o que é sutil, invisível, mas que, segundo a tese dela, é mais real e duradouro. A citação continua dizendo que, do seio do invisível, essas almas nos seguem, respondem às nossas preces e nos sorriem. É forte isso. A ausência física, que é a fonte de tanta dor, é transformada numa presença espiritual constante. Não é uma presença que a gente possa tocar, mas que talvez pudéssemos sentir. É uma proposta de treinar uma nova forma de percepção. Que leva a uma conclusão muito prática. Pelo que eu entendi, não é só uma poesia para consolar.
De forma alguma. Existe um chamado à ação, uma forma de viver a partir dessa nova percepção. Exatamente. A beleza da linguagem serve a um propósito muito pragmático. A mensagem final da fonte é que, ao aceitar essa realidade da continuidade, duas coisas acontecem. Primeiro, quem fica consegue viver melhor, porque a esperança substitui o desespero. E segundo, e talvez o mais importante dentro da lógica do texto, permite deixar viver bem quem foi colher flores em outro jardim. Colher flores em outro jardim. Que metáfora. É linda e muito precisa, né? Ela não fala de um fim, mas de uma atividade. A pessoa não está parada, perdida no nada. Ela está ativa em um lugar que também tem sua beleza e propósito. E essa ideia de deixar viver bem volta àquela questão da responsabilidade mútua que a gente falou no início. Exatamente. O meu luto paralisante, o meu desespero, seria como se eu estivesse segurando a mão de quem precisa aí cuidar desse jardim, impedindo essa pessoa de seguir em frente. É a síntese perfeita. A fonte não prega a eliminação da saudade. A saudade é a prova do amor. É o fio que mantém a conexão. Claro, seria impossível. O que ela propõe é a transformação da qualidade dessa saudade. Uma saudade serena, cheia de esperança no reencontro, nutre a conexão de forma positiva. Já uma saudade desesperada, revoltada, se torna uma âncora, prendendo os dois num ciclo de sofrimento. Uma âncora, é isso. Por isso, a frase que encerra o material é tão categórica. A vida não cessa. Tudo sempre está em constante movimento de aprendizado e progresso. É um mantra que serve tanto para quem ficou quanto para quem supostamente partiu. Então, se a gente for amarrar tudo isso, o que o material faz é usar uma história pessoal e comovente, a do André, para construir um argumento universal sobre a vida e a morte. Isso. Começa com a ideia chocante de que nossa tristeza pode contagiar quem já se foi, estabelecendo essa interdependência emocional. Depois, redefine a morte não como um fim trágico, mas como uma transferência de campos, onde o propósito e o aprendizado continuam, como no caso do André se tornando médico. Exato. E, por fim, nos oferece uma visão poética, mas com um objetivo prático: transformar a dor paralisante numa saudade esperançosa, para o bem de todos. Perfeito. A mensagem central parece ser que o amor cria uma ponte que nem a morte consegue destruir, e a forma como a gente cuida da nossa ponte dessa ponte tem um eco, uma ressonância do outro lado. Isso. A fonte não oferece uma pílula mágica contra a dor do luto, seria irreal. O que ela oferece é uma nova lente para olhar para essa dor. Uma mudança de perspectiva. Uma lente que muda o foco da perda para a transformação. A morte deixa de ser vista como a ausência de alguém e passa a ser a presença de alguém de uma forma diferente. Interessante. É uma proposta de diálogo contínuo. Um diálogo que não é feito com palavras, mas com sentimentos, pensamentos e, acima de tudo, com a forma como escolhemos seguir vivendo a nossa própria vida. É uma abordagem que não busca apagar a dor da separação, mas preenchê-la com a certeza de um propósito maior e de um reencontro futuro. E pensar sobre tudo isso nos deixa com uma última provocação. O material que a gente analisou foca muito em como o desespero e a tristeza profunda podem ser sentidos por quem partiu, como uma espécie de energia negativa que atravessa essa barreira. Certo. Isso inevitavelmente nos leva a inverter a pergunta. Se o negativo passa, o que dizer do positivo? E não apenas a esperança ou a saudade serena que o texto menciona, mas e as coisas não ditas? Se um pedido de desculpas que ficou engasgado, um agradecimento que a gente não teve tempo de fazer, ou um simples e poderoso "eu te amo", pensado com toda a sinceridade do coração, também pudessem ser recebidos do outro lado com a mesma clareza. Se essa ponte de comunicação servisse não só para o luto, mas para a reconciliação e para a continuação do amor em sua forma mais ativa,